Fala galera, beleza? Meu nome é Gabriel, sou CEO aqui da Cods, tô com o Wellington. E aí, Wellington? Fala galera, beleza? Sou o Wellington Santana e estamos aqui para mais um vídeo. Boa! A gente vai falar um pouquinho sobre melhores plataformas, né, pra você conseguir trabalhar na gringa, conseguir ganhar aquele dólar. Bora lá? Bom, galera, acho que antes da gente falar das plataformas, é importante a gente dar alguns disclaimers. De novo, todo vídeo a gente faz isso, né? Explicando quais são as maneiras de você conseguir trabalhar lá fora. A gente conversou muito com os experts, né, com as pessoas que já trabalham lá fora, dentro da nossa plataforma, para ajudar a gente a fazer esse vídeo. Valeu, galera! E o que a gente tem 3 maneiras principais que a gente vai listar aqui. A primeira é consultoria, né? Então, quando você vai trabalhar para fora por meio de uma intermediação. Então, você é contratado por uma empresa, às vezes aqui no Brasil, às vezes lá de fora mesmo, que vendem o seu trabalho para uma empresa do exterior. Tá? O segundo é o direto. Então, você vai trabalhar direto para uma empresa lá mesmo, como se fosse uma empresa aqui do Brasil. E o terceiro é freela. Basicamente, jeitos de você conseguir freela lá de fora. A gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um. Eu vou começar um pouquinho falando sobre consultoria, como que funciona, tá? Isso chama nearshore ou offshore, né? Só para vocês entenderem, vocês podem até pesquisar um pouco mais, caso vocês queiram entender. Basicamente é o seguinte, é quando uma empresa lá dos Estados Unidos recorre a outros países para contratar mão de obra de tecnologia. Naturalmente, a maioria das vezes, elas recorrem a empresas que já são especialistas nesse tipo de prestação de serviço. Então, tem empresa que é localizada no México ou aqui no Brasil, ou até mesmo lá fora, que toda a gestão comercial, vendas é lá nos Estados Unidos, mas que ela sabe lidar com os países emergentes em tecnologia, como o México, Brasil, no caso de nearshore, né? Nearshore são outsourcing para fora do país, contratação de serviços fora do país, de países próximos dos Estados Unidos ou do país que está contratando, né? Então, México, Brasil, toda a América Latina de uma maneira geral. Aí a gente tem o offshore, que é longe. Ucrânia é muito forte, países do Oriente Médio, enfim, coisas nesse sentido, beleza? Então é importante você entender isso. Quando você vai trabalhar dessa maneira, uma empresa vai lá, ela paga para você um valor hora, às vezes é um valor bem abaixo do que ela cobra do cliente, e às vezes paga em real, tem algumas empresas do Brasil que pagam em real, enfim. E vão lá e vendem isso pro cliente. Você está plugado direto no cliente na maioria das vezes, mas toda a parte de pagamento e recebimento é quem lida é a empresa. Por que isso funciona? Porque a empresa às vezes tem muito medo de vir aqui contratar por questão de lei trabalhista, de uma série de coisas, ou até questão de medo de desconhecer o país de uma maneira geral. Então elas vão lá e recorrem a empresas que se dizem conhecer melhor, né? Na grande maioria das vezes de fato conhecem. Então elas... Pode falar, Wellington, tô falando aqui. Eu queria falar que assim, elas, às vezes elas têm muito receio também de... Porque assim, eu acho que mesmo eles trabalhando com tecnologia, contratando muitos profissionais de tecnologia, quando a gente muda o país, né, as regras, né, do mercado de trabalho, elas mudam, né? Então, Exato. mesmo a gente aqui codando, vamos supor, uma linguagem, lá eles codando essa mesma linguagem, essa mesma tecnologia, a forma de trabalho, a forma de comunicação, né, ela muda um pouco, né? Então, essas empresas, elas são especializadas em entregar, né, esse pacote, né, esse pacotamento melhor para esses clientes. Isso, às vezes ela cuida de todo o payroll, né, que é o pagamento, benefício, cuida de tudo. A empresa não precisa se preocupar com nada. Esse é o benefício para as empresas. Em troca de prestadores de serviço, ela cobra uma margem, um spread, em cima da sua hora. Se ela paga $10 a hora para você, ela vai cobrar no cliente de $20 a hora, por exemplo. Tá? $15 a hora, depende muito da empresa. Eu tô usando, claro, exemplos fictícios, né? O lado ruim é que você perde dinheiro nesse ponto. O lado ok é que talvez você nunca conseguiria trabalhar para essa empresa direto, na maioria dos casos. Porque ela não recorre a contratar direto porque ela tem todo esse receio que a gente acabou de falar. Então faz parte, é o preço que você tem que pagar, às vezes, para entrar na gringa. E pelas pessoas que a gente conhece, que a gente conversou, esse é o caminho mais fácil e é o principal porta de entrada para você trabalhar para a empresa do exterior, né? Você começar por essas consultorias e depois acaba conhecendo mais gente, tendo uma coisa no seu LinkedIn ali, uma experiência. E aí você acaba abrindo outras portas, né, cara? Sim, e acho que, assim, só para reforçar um pouco, geralmente também são projetos, né, que não são o core business da empresa, né?
assim, não estou generalizando, existem sim pessoas que trabalham no core ali e tudo mais, mas na maioria dos casos eles estão terceirizando algo que não é o core business deles, né? Que é algo que, tipo, Exatamente. poderia ser um projeto de 3, 4, 5, 6 meses, que você vai lá, faz, entrega um site, né? E geralmente é muito isso, assim, que aí eles acabam terceirizando aqui pra gente. Exato, exatamente. É isso aí. E aí, dentro dessa vertente, que são essas consultorias ou plataformas, marketplaces, enfim, tem N nomes. No final, é uma empresa que intermedia entre você e o cliente do lado do exterior. Então, a gente tem dezenas dessas. As mais famosas são a Xteam, que tem uma galera que fala muito bem, né? Não tem muita experiência. A gente vai falar e depois vocês podem acessar o site lá deles, dessa galera, que eles não estão patrocinando o vídeo, então a gente não vai colocar o link de ninguém aqui. Mas a Xteam, Bytes Dev, que é bem famosa na América Latina, empresa gigante lá de Buenos Aires, e eles fazem muito isso. A Turing, que cresceu recentemente, uma startup, né? Começou lá em 2021, acho que 2020, 2020, sei lá. E é gigantesca, é unicórnio. O foco deles é totalmente esse. Muito provável você recebeu a mensagem deles. Com certeza você recebeu a mensagem dele. O Van Hack, que é também ele tá mais acostumado a levar pessoas para o Canadá, né, como o próprio nome diz. Então eles já estão aqui fazendo isso faz bastante tempo. Quando eu tava na faculdade, sei lá quanto tempo atrás, eu lembro que eu ouvia falar deles. A ArcDev também é uma famosa, arc.dev, vocês podem procurar aí. AEC.dev tem também bastante. Se eu não me engano, eles trabalham com hora flat, então eles vão te pagar, sei lá, $30 por hora, e vão cobrar do cliente $45 por hora. Basicamente, esse é o padrão deles, eles são das propostas de valor deles, né? E a última é Scalable Path, né? Que é também uma bem antiga, né, Webton? E sim, todas elas são do mesmo formato. Você vai, se cadastra, faz um teste, muito provavelmente, na maioria dos casos, um teste técnico bem complexo, né? Um code interview ali. Nem é code interview, né? Um challenge ali. E depois você tem um code interview, depois você tem entrevista com o cliente, aí você é alocado nesse cliente por um período de tempo. Se o cliente te manda embora, você pode ser alocado em outra empresa. A grande maioria delas funciona exatamente da mesma maneira. Trabalho remoto, tudo igual. Então você tem que ser bom em desafios. Então entra lá na plataforma da Coda, testa os desafios, faz isso. Tem que ser bom em inglês e saber se vender. É isso. Acrescentaria alguma coisa? Se vocês entrarem nessas plataformas, o que eles prometem para os clientes deles é top 3%, top 5% developers da América Latina, assim, tipo... É isso que eles prometem, então também não é assim, também, deixei meu currículo lá, alguém pegou e você foi contratado. Não, tem todo um processo seletivo, então é bom você pesquisar e ver como funciona o processo seletivo dessas empresas. Desafio de código, se você quer trabalhar para gringa, desafio de código, design system, interview, isso é requisito, tá ligado? Não tem como fugir disso. Não tem como você falar, não, o cara olha meu LinkedIn, ele viu que eu trabalhei em X empresas e ele sabe que eu sei codar. Não, lá você vai ter que comprovar através de desafios, de testes e de bate-papo técnico. Eles são bem mais chatos que isso do que aqui no Brasil, sabe? Sim. Isso você pode falar com qualquer um. E se você quiser ter um pouco mais aprofundado nisso, entender um pouco melhor, pode falar com os experts lá na plataforma da Coda, se cadastrar no link aqui que vai estar na descrição. Você tem acesso a essa galera. Tem masterclass, enfim, tem muito conteúdo sobre quem ganha pra gringa. Puxa aí, Wesley, sobre os freelas. Boa. Um pouquinho do conceito, acho que a galera já sabe, né? Não precisa se aprofundar nisso, mas explica um pouquinho de freela, plataformas de freelas. Boa. Eu acho que assim, se você quer entender melhor, né, sobre o mercado, entender como funciona a dinâmica de trabalho do dia a dia, começar devagar, né, entender lá, acho que freela é uma boa oportunidade, né? Até para você praticar algumas skills, né, até melhorar o seu inglês, né, às vezes você tem um bom inglês, mas para trabalhar numa demanda full time com um time que tá com prazo apertado, entrega, talvez não seja ideal. Então o freela, e além disso, para agregar um pouco da renda aí, né? Então a gente tem algumas plataformas muito famosas, né, que a gente tem o Upwork, que não é somente tecnologia, são várias outras áreas, né, que você pode fazer serviço. A gente já contratou profissionais lá da gringa pra gente, né, a profissionais de direito, né, Gabriel, se eu não me engano, pela Upwork, né. A-Team também é uma plataforma de freela bem bacana, assim, eles têm bastante projetos de Web3, blockchain. A gente tem a Braintrust, que inclusive eles têm um modelo de payment utilizando criptomoeda, né, bem legal também.
E outra bem famosa também que vocês vão achar bastante aí se vocês pesquisarem, e provavelmente já ouviram falar também, que é a TopTal, né? A TopTal também, focada em tecnologia ali, eles têm bastante oportunidade. De novo, essas plataformas prometem os 5% aí, então você vai ter que fazer uma coisa ou outra ali de teste, comprovar o seu conhecimento, mas são plataformas que vão te trazer demandas ali pagando um bom valor até, e você vai conseguir adquirir experiência, né? Adquirir experiência de tratativa de dia a dia com o time, de entender a demanda deles, né? Melhorar seu inglês, melhorar até algumas questões técnicas também, e ver se de fato você quer aquilo. E também, galera, o que eu sei que acontece bastante. Quando você trabalha nessas plataformas, você começa a pegar muita demanda de um certo cliente, o cliente vai te conhecendo. Né? Ele vai conhecer o seu trabalho, ele vai vendo que você é um cara responsável, que você entrega bem. Então, do freela para se tornar um full-time, não é difícil também, sabe? Se você estiver fazendo um bom serviço. Esse ponto, exatamente, Wellington, acho que faz muito sentido, né? Eu conheço bastante gente que começou com freela lá pra gringa e depois começou a atuar full-time com o cliente. Legal, acho muito eu acho assim, tanto as plataformas de consultoria quanto os freelas são muito parecidas, eles até fazem as duas coisas, né? Algumas dessas, inclusive, fazem as duas coisas. E elas são excelentes porta de entrada para você trabalhar para fora. Todas elas funcionam da mesma maneira, como a gente falou, a gente sabe muito bem porque a gente fazia isso, não para gringa, mas a gente fazia. Então, tem um algoritmo ali, quanto mais informação você tiver dentro da plataforma, no seu LinkedIn, que se ele puxar, ou dentro do seu perfil da plataforma, melhor, porque você é melhor, mais rico a grande maioria das pessoas quase não preenchem nada, tá? Então, quanto mais isso vai melhorar o matchmaking ali do algoritmo de matchmaking, e também que vai muito de quem tá contratando, é um marketplace, então ele precisa dos dois lados estarem funcionando. Não tem como ele colocar você se não tiver cliente, então tem que entender também como que é o mercado, etc. Boa. A última opção é você trabalhar direto. Tem ferramentas, plataformas que só trabalham com esse placement direto, né, de pessoas. Que é o mais difícil, gente. A gente vai ser, de novo, extremamente honesto aqui. É muito raro pessoas que vão direto trabalhar sem ter uma experiência nenhuma lá na gringa, sem ter nenhum tipo de conhecimento. E a gente tá falando só de trabalho remoto, né, obviamente. A gente tá falando de trabalho de pessoas que moram lá no exterior e estão trabalhando com o exterior. Isso a gente pode fazer outro assunto para outro vídeo. Mas aí, a gente tem outras plataformas que são legais, né? Então, a gente tem o Well-Found, que é basicamente o Angel Talent, né? Angel List, que virou o Well-Found agora. Então, eles geralmente têm bastante empresa contratando lá, bastante startup. E eles têm uma pegada, você consegue visualizar se é uma remote worldwide ou uma remote US only. Que é tipo, vagas que são remotas no mundo inteiro ou vagas que são remotas só para os Estados Unidos. Não são muito legais, geralmente são startups pequenas. E não é muito conhecido aqui no Brasil, então talvez você tenha um pouco menos de concorrência. O LinkedIn também é uma ferramenta legal para você fazer isso, tanto para tudo isso aqui que a gente falou agora, o LinkedIn está incluso, obviamente. Tem que ser lá, abre lá, tem 400 vagas de consultoria, tem vaga de empresa também. Só que ele é um pouquinho mais chato de você achar se esse negócio de se é o Remote Worldwide ou Remote US Only. A gente tem o LinkedIn Jobs, que é menos conhecido, também não sei se funciona muito bem no Brasil, esse foi menos citado pela galera. A Hired, também que é muito forte lá fora, também não sei se é forte aqui no Brasil, a galera também não citou muito pouco. E uma última que a galera vem falando bastante é WeWorkRemotely.com, né? Que também, pelo que eu dei uma olhada aqui, essa eu nunca tinha me aprofundado, eu comecei a me aprofundar um pouco mais, e eu achei bem legal. Também tem uns filtros do tipo Anywhere Office, né? Tipo, de trabalhar em qualquer lugar do mundo, tem empresas legais. Mas a grande maioria também são startups, que também eu acho que é uma ótima porta de entrada, seja para você pegar um freela ou para ir trabalhar lá na gringa. Então, tem muita gente, tem outras que a gente recebia e-mail direto, mesmo sendo uma empresa de consultoria, recebia direto a gente tentando vender isso pra gente. É só dar uma pesquisada assim. A gente trouxe as mais famosas, que a gente conhece, pelo menos aqui a nossa rede de experts conhece. Então, e as que funcionaram para eles. Se você já conhecer outra, bota aí nos comentários pra ajudar a galera da comunidade, que vai fazer muito sentido. Beleza? Boa. Mais alguma coisa, Wellington? Você tem mais alguma coisa? Acho que assim, galera, quando a gente tá falando de oportunidades diretas, né, na empresa, né, inclusive você pode se candidatar diretamente nessas startups, né, provavelmente tem página de jobs. Só que assim, vocês estão concorrendo com o mundo inteiro, né, tipo, até com profissionais de países onde essas startups estão localizadas, né, então eu recomendaria muito vocês irem pelo modelo de consultoria ou freela, né? Não consigo ir direto? Consegue, galera, mas assim, muito provavelmente vai ser mais difícil.
né? Não Você tá querendo competindo. desmerecer, né? A gente, na verdade, a gente sabe que o Brasil tem muito potencial, até mais do que a grande Sim. maioria. No entanto, a gente sabe que as empresas ainda não olham com esse olhar pro Brasil, né? Pra América Latina de maneira geral. Sim. Então, essas empresas de placement acabam... E às vezes não é nem por qualidade técnica, algo assim, Não. né? Algo que, tipo assim, eles estão acostumados com contratar do país É. deles, né? Então, tipo, eles sabem todo o processo de abrir uma oportunidade, como que é contratar. Hoje tem ferramentas, né? Startups que ajudam, né, nesse processo, né? De pagamento global e tudo mais. Mas eles estão acostumados com um modelo diferente, né? Sim. Então. A gente tem outras coisas que você tem que saber, né? Tipo, tem empresa que é lá de fora e acaba pagando em real, toda a contratação CLT, às vezes até. Sim. São assuntos que você tem que entender com a startup que você vai trabalhar, com a empresa que você vai trabalhar. Tudo isso a gente tem papos dentro da nossa plataforma, dentro da comunidade, sobre exatamente essas coisas. Tipo, como que eu tenho que trabalhar, como que eu exporto serviço, CNPJ, se é CLT ou não, como que eu de fato consigo uma oportunidade, né, que eu tenho que fazer mudar no meu LinkedIn. A gente traz conteúdos aqui de maneira mais abrangente, porque por causa do formato do YouTube. Se vocês quiserem, a gente pode trazer mais coisas um pouco mais aprofundadas, mas a gente tem muita coisa legal na plataforma, então se cadastra lá, que vai ter que tem coisa. Se você quer trabalhar na gringa, com certeza tem conteúdo pra te ajudar lá. Beleza, galera? Valeu, espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você chegou até o final, de novo, aquele de sempre, né? Deixa seu like, a gente só pede no final do vídeo, né? Então, não é aquele chato, então a gente merece. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa as notificações que a gente bota vídeo toda semana aqui no YouTube. Isso aí. Até a próxima, galera. Falou.